Bom, pessoal, boa noite a quem já chegou, quem vai assistir esse vídeo. Na verdade, esse é mais uma live do projeto Transformação 50+, que é um programa voltado às pessoas, profissionais autônomos, né? Profissionais da área, seja médico, corretor, todo profissional, artista, terapeuta. Então, não são, talvez, assuntos específicos de operação imediata, mas são assuntos de preparação. Primeira live foi sobre cuidados emocionais, a segunda, cuidados físicos, depois o Cláudio falou de comunicação, eu falei de metas e objetivos, hoje o João Carlos vai falar a primeira parte sobre como investir na Bolsa de Valores. Então, João, a partir de agora, a bola está com você. Você pode colocar o seu vídeo aí, eu vou mutar o meu som aqui para não interferir no seu trabalho. Ok? Perfeito. E pessoal que está no Instagram, deverá ouvir você aí. Então, vamos iniciando. Muito obrigado pelo convite, Duarte. É um prazer a gente estar podendo participar desse teu projeto. E eu sei que ele é muito importante para o grupo de pessoas 50+, e independente disso, isso é para qualquer idade também. E todos vão chegar nos 50+ em um determinado momento. Eu quero agradecer também a presença de todos os convidados que estão aí. É uma satisfação imensa estar podendo compartilhar um pouco desse assunto com vocês essa noite. O que nós vamos estar falando a respeito de Bolsa de Valores não tem nada a ver com a Bolsa de Valores que muita gente conhece, que é aquele conceito de comprar ações na baixa e vendê-las na alta. Não é nada disso. É um sistema que já existe desde quando a Bolsa se iniciou, e só que poucas pessoas conhecem ele. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando. A Bolsa de Valores, hoje em dia, ela é conhecida como B3. Então, ela foi a fusão da Bolsa de Valores com a BMF, com a CETIP, e essa fusão ela aconteceu no dia 22 de 3 de 2017. Foi aprovado pela CVM e pelo CAD. A Bovespa ela já vem desde 1890 e a BMF desde 1917. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque a Bolsa de Valores ela já remonta de 129 anos fazendo negócios, e ela é a máquina que impulsiona esse país. E nós temos muitas oportunidades dentro dela. Todas as empresas que estão dentro da Bolsa de Valores, elas são separadas por setores. Tá? Depois tem os subsetores e segmentos. Esse aqui é o quadro de como são classificados todas as empresas que estão aí dentro. E essas as porcentagens de participação de cada uma. Quando uma empresa ela resolve fazer parte da Bolsa de Valores, ela tem que escolher um desses tipos de governança. Tá? Cada um desses tipos de governança ele vai trazer segurança e transparência para o investidor. Então, transparência em relação a todos os relatórios, em relação aos projetos futuros que ela vai estar executando. Então, é uma visão do porquê que você está investindo numa empresa dessa daí. E a segurança em relação, conforme o tipo de ação que você compra, você tem alguns benefícios a mais, a menos. Então, esse é o detalhe. E quando uma empresa ela entra na Bolsa de Valores, ela não tem que seguir esses degraus, que nem começar com o tradicional, que é o básico, depois passar para o nível 1. Não, ela pode entrar em qualquer um a hora que ela quer e pode mudar. Tá? O novo mundo é o mais alto grau de governança que existe das empresas que fazem parte desse estilo aí, que ela optou. Aí você pode chegar e me falar, mas então as empresas eu vou trabalhar só com empresas que pertencem ao grupo do Novo Mundo. Tá? Aí eu faço duas observações para você. Em primeiro,
Eu tenho empresas e ações delas, da tradicional, da nível 1, nível 2 e da Novo Mundo. Um exemplo muito significativo é que nem o Banco Itaú. O Banco Itaú, dentro do mundo financeiro global, ele é considerado um dos bancos que tem uma das melhores gestões do mundo. E ele está no nível 1, ele não está nem preocupado em passar para o nível 2, 3. Então, olhem, não se atentem só às empresas que estão no nível 1. Tá? Agora, como que você inicia na Bolsa de Valores? Primeiro, você tem que ter uma conta corrente. Uma conta digital é muito interessante também. Ou tenha uma das duas. Mas como estratégia, eu sugiro que você tenha as duas. E você precisa de abrir uma conta na corretora. Se você já tem uma conta na corretora e tem uma conta cadastrada, vê, está faltando e cadastra outra também. Agora, tem umas observações. Quando você abre, para você investir na Bolsa de Valores, você só pode investir com uma conta individual, não é aceito conta conjunta. Na corretora, também só conta individual. A transferência do banco para a corretora, são somente aceitas TED. E quando você faz uma transferência do banco para a corretora, só são feitas através da mesma titularidade. Então, da onde sai o dinheiro e onde ele chega, tem que ter o mesmo CPF, sem corretoras. E só as corretoras que é o único caminho que você tem para chegar nas ações da bolsa. Então, nós temos um exemplo muito conhecido, que é a XP, tem a Rico. E quando foi um tempo atrás, o Itaú comprou a participação majoritária dessas duas corretoras. Mas ele manteve a individualidade na gestão de cada uma delas. Então, hoje, se você for investir através do Itaú ou através de qualquer um que seja o teu banco, tá? Você vai pagar taxa de corretagem e por essas corretoras também. Mas quando o Banco Itaú, a XP, como que ela tem como que ela tem uma gestão independente, há pouco tempo ela criou a corretora Clear. E a Clear pertence à XP e pertence ao Itaú. Só que pela Clear você não paga taxa de corretagem nenhuma. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando um caminho. Desde quando sai do banco, tá, até você chegar na corretora e comprar as ações e vice-versa, tá, sem taxa nenhuma. Você não tem custo para nada disso daí. Agora, quando você abre uma conta na corretora, depois você tem que responder um questionário, tá, para você poder investir. E o resultado desse questionário vai dar desses três resultados. Se no resultado final der conservador, você não investe na Bolsa de Valores, você não compra ações, você simplesmente vai poder comprar qualquer outro produto que tiver a corretora. Então, quando você estiver respondendo esse questionário, preste atenção se as suas respostas não são muito conservadoras. Agora, esse quadro aqui é um quadro muito interessante. Se você se atentar a ele e colocar ele em prática no dia a dia, ele é um equilíbrio que você vai trazer para as suas finanças para o resto da vida. Porque, você pensa bem, tudo que você assiste na televisão, e tudo quanto é comentário que existe, as referências é tudo em porcentagem. Então, quando a gente trabalha com valores fixos, existe uma distorção do que a gente pode gastar ou não, ou do que a gente pode investir ou não. E procura trabalhar com porcentagens. Então, vamos lá. Você faz de conta que você tem a tua receita mensal. Pode ser semanal, quinzenal, mas vou simbolizar aqui mensal. E que você tenha 10 mil. Você coloca a tua realidade aí. Aqui são teus gastos pessoais. Aqui é tudo. Aqui é a tua vida. Aqui são os teus gastos pessoais, familiares, os teus restaurantes, as tuas viagens, o teu gato, cachorro, papagaio, você põe tudo aí dentro. E aqui você tem uma reserva de segurança. Essa reserva de segurança, como que ela é montada? Você pega os teus gastos que você tem fixos, os teus compromissos mensais e multiplica por 6.
Tá? E você vai juntando isso aí aos poucos até atingir esses 6 meses. E depois você estica para um ano. Porque com essa crise que nós estamos passando atualmente, a gente vê que a gente precisa de mais tempo de segurança em alguns aspectos. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, essa reserva de segurança, ela vai te ajudar em quê? No caso de doença, você vai ter gastos extras, então você está apoiado, sem precisar de comprometer os teus gastos e nem os teus investimentos. Você, um acidente, um desemprego e uma crise dessas que a gente está passando. Então, você constrói essa reserva de segurança ao tempo, porque as crises elas são cíclicas. Em um determinado momento vai aparecer outra e de outra forma. Tá? Então, isso aí é necessário. Um outro quadrante é o de investimentos e um outro é de reserva estratégica, que a gente vai estar vendo a aplicação dele mais para frente. Agora, vamos ver que aqueles 10 mil, essa parte de baixo aqui, você destina 8 mil para ela. E a parte de cima você destina 2. Só que isso aqui representa 80% do teu ganho mensal. E esse outro representa 20% do teu ganho mensal. O que você tem que entender é que o ideal é você ter de 20 para cima quando as pessoas podem, mas não importa se você está aplicando isso aí agora. Então, você sempre vai manter essas duas porcentagens aqui no 100%. Sempre. Não importa o quanto de porcentagem que você coloca. E o resultado que der aqui, você destina 30% para investimentos e 30%, e 70% para investimentos e 30% para reserva estratégica. Esse 70%, você aplica ele aonde você quiser. No investimento que você acha que é mais seguro, uma outra parte na bolsa. Eu, particularmente, eu já estou muito familiarizado com a bolsa e eu invisto praticamente quase tudo na bolsa de valores utilizando esse 70%. Aqui embaixo, você destina o valor que der aí, 90 para cá e 10 para cá. Mas esses 90 e 10, você também sempre vai manter em equilíbrio, tá? De 100%. A soma disso aí tem que dar 100%. Então, é nessa vertical de 20 a 80 e de 90 a 10. As porcentagens não importam. O que importa é você colocar isso em prática, para você criar o hábito, você criar disciplina no dia a dia. Agora, como que você escolhe uma empresa para você investir na bolsa? Nós estamos falando, não você pegar uma empresa para especular, nós estamos falando de você pegar uma empresa e trazer ela para você como parceira, tá? Porque você vai ficar com uma ação dela durante muitos anos. Então, em primeiro lugar, você tem que pegar uma empresa que tenha a característica de empresa perene. E o que é uma empresa perene? Embaixo tem alguns exemplos de segmentos. Dentro de cada segmento existem várias empresas, mas não são todas elas que são boas só porque está dentro do segmento. Você precisa de analisar. Então, eu vou pegar um exemplo da energia. A energia é considerada empresas eternas, independente do tipo de energia, mesmo que seja energia ecológica, tá? São essas empresas que vão fazer a energia chegar até você. Ela está dentro de um mercado que, independente se você mora numa casa pequenininha, numa mansão, se você tem uma microempresa ou uma grande fábrica, todos vão precisar de energia. E se você você tem a tua casa, você vai viajar, tá? Você desliga todas as luzes, desliga até o quadro, para você ter certeza. Quando você volta, você não teve consumo, mas você tem uma taxa mínima de pagamento obrigatório. Isso significa que essas empresas elas têm uma receita mínima garantida. Ele está num mercado de difícil entrada. Só quem entende do ramo e que tem milhões para investir constantemente nas melhorias de todas as necessidades. Quando uma empresa ganha uma concorrência dessa, que é por licitações tudo, o contrato dela de 20, 25, 30 anos, que ela vai ficar explorando isso, e você fica com ela, e depois renovam naturalmente. Um outro campo é a liquidez que você precisa de ver. O que é liquidez? É a facilidade que tem de comprar a quantidade de ações
que essa empresa tem ON e PN disponível aos investidores. Você tem que ter facilidade de comprar ações e facilidade de vender as ações a hora que você quer. Nós vamos estar vendo um quadro à frente a respeito disso. Um outro aspecto é o payout. O que é isso daí? Toda empresa que participa da Bolsa de Valores, ela é obrigada por lei, tá? E isso elas entendem e elas estão adaptadas para isso, de distribuir no mínimo 25% do lucro líquido delas em cada período, se é semestral, trimestral ou anual, para os investidores. E tem empresas que elas distribuem 35%, 40%, 50%, até 80%. Isso é normal dentro das empresas que estão dentro da Bolsa de Valores. Nós temos o dividendo yield. O que é o dividendo yield? O dividendo yield é um índice que ele mede o quanto que você está tendo em porcentagem em relação ao teu investimento que você está fazendo em ações. Então, esse investimento ele é trimestral, semestral ou anual, que a gente vai ver um quadro muito interessante na frente. Agora, um outro item que você tem que observar numa empresa é o seguinte, a governança. Mas não é a governança da bolsa, é a governança, é a gestão da própria empresa. Tá? E aí você tem que pegar e analisar o histórico dos últimos 10 anos dela, para você ter como que foi o reflexo do trabalho dela ao longo desse período. Aí você vê como foi o crescimento do patrimônio líquido dela, como foi o crescimento da receita líquida, do lucro líquido, como foi a constância na distribuição de ótimas porcentagens de payout, a constância do pagamento de ótimas margens de dividend yield. Aí, dentro da liquidez, aí a gente vai entender esse quadro aqui, que é muito fácil de ser entendido. Eu podia pegar qualquer empresa que tem na Bolsa. Tinha que representar uma, peguei a Klabin. Você entra na B3, procura a Klabin ou alguma outra, e você vai ver nessa página principal uma página com mais itens. Mas os que interessam para nós é a liquidez, tá? São essas informações. Então, a gente vai aqui na posição do capital social. Embaixo, na última linha, esse item está falando que essa empresa ela tem 5 bilhões 448 milhões de unidades de ações. Tá? E desse total, ela destina 2 bilhões de unidades para as ações ordinárias e 3 bilhões e 500 para as preferenciais. Aí a gente vai no quadro de cima, posição acionária. Nessa posição aqui, tem muitas empresas que elas têm mais nomes, outras têm menos, tem pessoas físicas, tem pessoas jurídicas, mas todas elas têm esse campo que chama outros. Esses outros são para nós. Então, está falando aqui que as ações ordinárias que são representadas pela ON, desse total de 2 bilhões de unidades de ações, ela está destinando 31% para nós podermos comprar. E ela está falando que dos 3 bilhões e 500 unidades das preferenciais, que são representadas pela PM, ela está destinando 67% dessa quantidade para nós podermos comprar. Então, é uma empresa que ela tem muita liquidez, tá, em relação no quesito liquidez. É muito fácil você comprar e vender. Agora, quais são os tipos de ações que tem? Tem a ON, tem a PM. Todas as empresas que estão na Bolsa, elas são os códigos da ação são 4 letras maiúsculas. E as ONs sempre são identificadas pelo número 3. Agora, quais são as características dela? Quando você compra uma ação ON número 3, se você ao longo do tempo consegue comprar um volume muito grande de ações, você pode vir a fazer parte do conselho da empresa. E outra característica, vamos supor que o controlador da Klabin, ele resolva vender o controle acionário dele, ou um outro grupo resolve comprar o controle acionário. Aí você pega e eles negociam e falam, olha, eu vendo, mas se você me pagar pelas minhas ações, 5,80, um exemplo. Tá? Aí todas as pessoas que têm a número 3 também vão poder vender as suas ações, se for o caso, e dentro de um período,
pelo mesmo valor que o controlador negociou. Tá? Agora, o que tem a PN? A PN não tem essas características da ON, mas ela tem o quê? Elas são ações preferenciais. Então, você sempre vai ter a preferência de receber primeiro os dividendos do que as ON. E todas as pessoas que têm a PN4, você recebe 10% de dividendos a mais do que quem tem a 3. Existe também uma outra ação, outra numeração, que é 5 e 6, mas eu demorei mais tempo e essas aqui são mais importantes, é o que mais tem dentro das empresas. Existe essa outra, que é a número 11. Não são todas as empresas que possuem, são algumas. Tá? Mas o que ela tem? Essa daí ela tem um valor diferente, mas é que ela é a fusão dos benefícios das ONs com a fusão dos benefícios da PN. Elas são chamadas de unities. E o que ela é? É um pacote de ações. Quando você compra uma daquelas, você está levando uma ação da ON e você está levando 4 ações da PN. Tá? E isso daqui não é regra, essa quantidade. Então, tem empresas que têm a 11 e eles fazem 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 5. Tá? Então, depende de cada empresa montar qual que foi o pacote da 11 dela. Uma outra coisa são os lotes de ações. O lote padrão de você comprar ações na Bolsa de Valores são 100 ações de cada vez. Você compra 100 ou compra um lote com 200 ou com 300. Mas, às vezes, as pessoas, algumas podem falar, mas eu quero comprar 20 ações, eu quero comprar uma ação. Como que eu faço? Então, você pode entrar no mercado fracionado. O que é o mercado fracionado? Você vai poder comprar aqui de 1 até 99 no máximo. E o que eu preciso fazer isso? Quando você abre a tela para comprar 100 ações, tá? Você coloca na frente do código que aparece lá, de forma manual, que nem está embaixo, a letra F maiúscula, bem na frente do 4. Nesse momento, essa tela de 100, ela muda automático para o fracionado de 1 a 99. Aí você pode comprar quantas ações você quiser dessa empresa. E se eu quiser comprar 345 ações? Então, você vai fazer 2 operações de compra. Você faz uma operação de 300 ações, tá? E você coloca o F depois na frente, muda para o fracionário e você compra as outras 45. E assim você vai construindo a tua carteira. Agora, os benefícios. Os benefícios que as ações proporcionam, independente do sobe e desce, porque nós não estamos com empresas para especular. O sobe e desce é natural em qualquer empresa. Então, você tem, conforme a empresa que você escolhe, ela vai te pagar dividendos, juros, pelo capital que você emprestou para ela, de forma anual, semestral, trimestral, e os dividendos vêm sem imposto de renda, e os juros vêm com os 15% descontados. As bonificações, o que é uma bonificação? É quando a empresa tem muito, digamos assim, tem um resultado excelente, ela falou, além dos dividendos e dos juros, nós vamos bonificar os nossos associados com o número de ações. Então, que nem, quando foi um tempo atrás, e não tem data para isso, não tem critério para isso, é quando ela tem resultado e quando ela quer. Um tempo atrás eu tinha de uma determinada empresa uma quantidade de ações e ela me deu 30% em número de ações em relação ao que eu tinha a mais. E depois eu começo também a receber mais juros, dividendos em cima de todas as que estão lá. Quando você tem um volume muito grande de ações, às vezes, agora eu vou começar a vender alguma coisa, ou, sei lá, conforme a tua estratégia. Então, se você vender ações pode ser de uma empresa ou pode ser de várias empresas, mas se o total da tua venda no mês ele não ultrapasse R$20.000, você é isento de imposto de renda, sempre. Agora, esse aqui é um quadro que você vai entender bem a força do payout e a força dos dividendos. Esse aqui é um quadro do resultado de uma empresa que eu tenho ela na carteira. Essa empresa ela teve um lucro líquido no período de 163 milhões.
Em reunião, decidiram que naquele período iam destinar 47% desse lucro líquido para os acionistas. Isso aí representa 77 milhões. Pega esses 77 milhões e divide pelo número total de ações que a empresa possui. Essa empresa não tem um volume tão grande. Tá? Então, o que acontece? Cada associado, cada investidor, aliás, ele ia receber 48 centavos por unidade de ação. A ação, no período, ela estava custando lá, nessa época, de R$19,30 cada uma. Você divide os 48 centavos pelo preço, você tem a porcentagem que representa o dividendo yields. Então, dentro do que você tinha investido, isso daqui você tem em torno de 2,50, representa 2,50% do teu capital investido. E se você pega uma empresa que às vezes te paga a cada 3 meses, a cada 2 meses, então você pode ter um retorno, porque tudo também depende do resultado delas, de 5, 6, 7, 8%, conforme a empresa, tá? E conforme o momento. E vamos supor que nesse período que ela estava te pagando 0,48, você tivesse 100 ações dessa empresa. Então, você estava recebendo 48 reais, que é acreditado direto na conta da corretora. Se você tivesse 1.000 ações, você estava recebendo 420,85. Se você tivesse 5.000 ações, você estava recebendo 2.425. Então, tem empresas, e conforme o volume de ações que você tem, e tudo é baseado na quantidade de ações que você tem, você pode ter um resultado desse, de uma empresa só que você tenha, a cada 3 meses, a cada semestre ou anual. Tá? Então, essa é a força dos dividendos. Esse aqui é o último quadro que nós temos essa noite. Nós já estamos há meia hora aqui conversando. Esse quadro aqui é o quadro dos dividendos. Eu não coloquei o nome das ações correto para não induzir ninguém de que todas essas ações são boas. E a quantidade que está aqui é tudo simbólica. Mas a coluna de laranja, ela está mostrando que aquela primeira ação lá, eu tenho ela e ela me paga a cada 3 meses. A outra a cada 6, a outra anual. Tá? E assim você vai montando, você vai construindo aos poucos o volume de ações, uma quantidade de empresas, e no início pode representar que seja pouco o teu resultado, às vezes por ano, mas de repente você aumentou as empresas e aumentou a quantidade de cada empresa, e você tem uma distribuição, um calendário, que ele não tem limite para te pagar conforme você vai interagindo com a quantidade de boas empresas. Tá? E essa é a força da Bolsa de Valores. A gente não fala de sobe e desce, nós falamos de fazer negócios sustentáveis. Tá? E uma das regras é, toda vez que você tiver dividendos e juros, você tem que reinvestir eles mês a mês, ano a ano, e todo mês fazer novos aportes, até você começar a ter a tua independência, que o teu ponto principal é atingir, em primeiro passo, os teus gastos mensais. Tá? E depois, você já sabe o caminho, só continuar e o céu é o limite. Então, hoje nós estamos apresentando isso nessa primeira live. Dia 22 nós temos a sequência disso, e aí eu vou estar mostrando como que você escolhe o momento certo de comprar uma ação das boas empresas. Nós vimos como poder estar fazendo isso daí. Eu quero deixar uma observação para vocês, o seguinte: essa segunda parte que nós vamos estar falando, quem gostou dessas informações e quiser assistir a segunda, só pega o meu telefone, nome, coloca no vosso, cadastra ele no telefone e me passa uma mensagem: quero participar da segunda. Tá?
E eu também tenho uma lista de transmissão, que eu só coloco nessa lista de transmissão pessoas que já assistiram essa palestra. Então, se quem quiser participar da minha lista, também fala, quero participar da lista de transmissão. Tá? Então, você vai estar recebendo sempre alguma informação interessante, só quando realmente tem alguma coisa interessante, e um convite para o próximo dia 27. Agradeço muito ao Duarte por esse convite e a oportunidade de estar expressando a Bolsa de Valores com essa visão. Então, pessoal, finalizando essa live de hoje, eu quero agradecer muito ao João Carlos, que desenvolveu um trabalho muito interessante, muito inteligente, muito elucidativo sobre a iniciação das pessoas, como escolher empresa para comprar as ações, e essa é uma ferramenta que pouca gente usa, o pessoal tem medo. Na verdade, mesmo antes da pandemia, o medo na área de ações, o brasileiro não é, em geral, não é muito afeito a fazer esse tipo de aplicação, mas ela é uma grande alavanca para você sair da zona de desemprego, leva um tempo, é fácil fazer, mas dá trabalho. Então, eu quero agradecer ao João, principalmente, agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui, procurando ajudar as pessoas que estão aí nessa situação pandêmica, né? E convidar para que todos venham assistir as próximas lives, que a próxima semana nós vamos estar com o Sérgio Clemente falando sobre produtividade na área da administração. Em seguida, no dia 22, do Sérgio é dia 15, dia 22 é novamente o João completando para identificar qual momento ideal para você poder comprar ações. Ok? Boa noite, acompanhe no YouTube, acompanhe no Instagram. Nós vamos, o pessoal da nossa relação recebe os convites do Zoom e quem puder distribuir também é bom, porque a ideia é que essas informações sejam divulgadas para todo mundo. Ok? Então, até lá e um abraço. Que Deus te acompanhe.